Olá, eu sou Estela Vieira e estamos começando o quadro Resenha Dialética, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os livros que são publicados pela editora Dialética. Então vem comigo conhecer o nosso primeiro livro. A resenha de hoje é sobre esse livro aqui, que é o Inglês para Todos, à luz de Oscar Wilde, da nossa autora Nádia Gonçalves. O método de ensino criado por Nádia Gonçalves proporciona uma grande quantidade de ferramentas para aprendermos a língua inglesa de maneira original, dando a instrumentalização necessária não somente para um bom uso do idioma em situações do cotidiano, mas também a preparação adequada para utilizá-lo em concursos de doutorado, de mestrado, entre várias outras situações. O uso da literatura do mais expressivo escritor irlandês do seu tempo, Oscar Wilde, conhecido por seu estilo apurado e crítico dos preconceitos sociais, proporciona um ambiente atraente e lúdico para o aprendizado. Ao servir-se dessa literatura, o livro funciona com uma lupa, nos permitindo ver o inglês de perto, em seus detalhes, mas também aprendê-lo de uma maneira global, como um sistema onde todas as suas partes se encaixam, revelando em cada momento do livro toda a estrutura da língua inglesa. Essa é uma das novidades desse método. Ele não ensina o inglês por partes. Não é assim que aprendemos a nossa primeira língua, mas colocando à disposição do interessado a cada vez, mesmo que através de um simples parágrafo, a totalidade de recursos expressivos e gramaticais que estruturam a linguagem. Através do estudo sistemático de cada item gramatical encontrado em cada parte do livro, associado ao prazer de uma enriquecedora leitura, o leitor adquire motivação e base sólida de conhecimento, usando a língua mãe como um instrumento estratégico e facilitador na rapidez do aprendizado do inglês. Nessa metodologia, aprende-se o inglês da mesma forma que aprendemos a nossa própria língua. Isso é, mergulhando num ambiente ordenado pelas palavras, nesse caso o ambiente proporcionado pela literatura, pela reiteração das regras e elementos estruturais, pelo desejo de entender e expressar-se bem, além dos motivos particulares que nos levam a querer aprender uma outra língua. Nesse livro, atribui-se uma grande importância à leitura minuciosa dos textos, visando com isso a sua correta compreensão. Evita-se assim um entendimento baseado somente no sentido contextual. Isso porque o contexto, como forma de compreensão em uma segunda língua, embora importante, pode ser uma ferramenta de compreensão enganosa, sobretudo no que diz respeito ao uso das preposições e dos advérbios. Quando não os conhecemos suficientemente, certamente nos enganaremos quanto ao sentido preciso de várias frases e expressões. Vale ainda lembrar o quanto a literatura nesse método nos servirá como exemplo pelo bom uso da musicalidade ali presente, para entendermos que muitas vezes é pelo ritmo ou pela sonoridade que decidiremos pelo uso de uma ou outra regra ou item gramatical. É o conforto, o soar bem e a beleza que, frequente como na arte, contam para nos sentirmos seguros quando falamos uma língua estrangeira. Para finalizar, mais algumas palavras sobre como devemos nos servir desse método e sobre a sua estrutura formal. O livro organiza-se por partes, apresentando 15 parágrafos com suas traduções e 3 histórias completas, proporcionando um rico vocabulário e dando grande atenção a todos os itens gramaticais, sendo assim fiel à proposta de, a cada parte, mostrar toda a língua. É importante enfatizar que esse método funciona por repetição e imersão nesse universo linguístico literário que nos é oferecido. Portanto, é a acumulação propiciada pelo uso contínuo e repetido da língua que dará a consistência e a fluidez necessárias a cada um de nós. Os textos foram escolhidos principalmente pelo vocabulário apresentado, foram selecionados itens gramaticais de extrema importância para o aprendizado, por serem considerados de difícil entendimento quando não estudados com clareza. Todas as palavras que não constam do vocabulário selecionado podem ser facilmente encontradas em dicionários de inglês e português. Cada um deve, ainda para atingir um bom aproveitamento, desconstruir cada sentença dos textos, traduzindo os significados de cada palavra em inglês para sua língua mãe, e em seguida reconstruí-la em sua própria língua, buscando torná-la o mais confortável possível. Ressalte-se que a tradução se refere ao significado da palavra no texto. Resumindo, em primeiro lugar, desconstruir a sentença. Em segundo lugar, saber o significado de cada item gramatical, traduzindo para sua própria língua. E em terceiro lugar, reconstruir a sentença na língua materna de forma confortável. É nosso desejo que cada leitor encontre no método Nádia Gonçalves uma motivação a mais para lançar-se uma nova experiência com a língua inglesa. Mãos à obra! Sobre Oscar Wilde, os
textos contidos nesse livro foram didaticamente transcritos da obra de Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, um dos mais famosos escritores de língua inglesa, nascido em Dublin, na Irlanda, aos 16 de outubro de 1854. Segundo suas próprias palavras, ele colocou o seu talento em suas obras e o seu gênio em sua vida. Mas os livros que escreveu e suas peças teatrais continuam sendo lidos e representados com sucesso em todo o mundo. Segundo Otto Maria Carpo, raramente se fala melhor e em prosa melhor da autonomia da arte em face da realidade. Oscar Wilde morreu em 30 de novembro de 1900. Suas principais obras foram Poems, de 1881, The Happy Prince and Other Tales, de 1888, Intentions, de 1891, The Picture of Dorian Gray, de 1891, The Duchess of Padua, de 1891, The Lady Windermere's Fan, de 1893, Salomé, de 1894, The Importance of Being Honest, de 1895, The Ballad of Reading Gaol, de 1898 e De Profundis, de 1905. As principais obras sobre Oscar Wilde são a de Frank Harris, chamada Oscar Wilde, com 2 volumes, escrita em Nova York, de 1918, a de François Choisy, Oscar Wilde, escrita em Paris, de 1926, a de G.J. Renier, Oscar Wilde, escrita em Londres, em 1933, a de A. Zanco, Oscar Wilde, escrita em Gênova, em 1934, a de H. Pearson, The Life of Oscar Wilde, escrita em Londres, em 1946, a de G. Woodcock, The Paradox of Oscar Wilde, de Londres, 1949, a de Collection de Littérature étrangère, Les Trois Procès d'Oscar Wilde, de Paris, também escrito por Vivian Hollande, Oscar Wilde and His World, de Londres, de 1960, Lewis Broad, The Friendship Symphony of Oscar Wilde, também escrita em Londres, de 1970, e a obra de Barbara Belford, também chamada Oscar Wilde, Um Certo Gênio, de 2000, e Neil McKenna, The Secret Life of Oscar Wilde, da Random House, de 2003. A apresentação dessa obra sobre a qual nós conversamos aqui hoje foi feita por Sérgio Eduardo Cordeiro de Matos e a parte sobre Oscar Wilde foi feita por J.P. Guzmán. E foi essa a nossa resenha literária com o livro de Nádia Gonçalves. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir essa obra. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa resenha. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha o vídeo e conta pra gente o que você contou, o que você achou sobre o livro. Até a próxima resenha!